graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os amados irmãos a abrirem a Escritura em Marcos capítulo 11. Estarei lendo os versos de 20 a 26. Marcos capítulo 11, versos de 20 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Oremos mais uma vez. Santo Deus, estamos diante do Teu livro, inspirado, inerrante, infalível, suficiente. Que o Santo Espírito que inspirou esta palavra ilumine a mente dos meus irmãos, e que o Senhor traga edificação, consolação, exortação, e que saiamos daqui, ó Deus, preparados para obedecermos a Tua voz. Em nome de Jesus, a quem oramos. Amém. Marcos, ele participou da segunda viagem do apóstolo Paulo, e ele desiste no meio daquela viagem missionária, e isto gera um conflito depois na terceira viagem com Paulo e Barnabé, pois ele era um parente de Barnabé. E este conflito é gerado de tal forma que Paulo tem dissensão, e um vai para um canto e Barnabé vai para o outro, mas tempos se passam e Paulo, na prisão, ele chama seu filho na fé, Timóteo, e diz para trazer Marcos também, e junto com os pergaminhos, mostrando que houve perdão, reconciliação. E é este jovem que desiste de uma viagem missionária, talvez por causa dos conflitos, por causa das doenças, dos perigos, que entra para a história escrevendo uma literatura tão diferente do que era conhecido naquele tempo, que entra para a história com o nome de Evangelho. E este Evangelho, essa boa nova, relata a história de Jesus, relata o que Jesus fez, a obra de Jesus, e o que os discípulos de Jesus devem fazer agora, crendo em Deus. Então Marcos, ele mostra uma divisão que do capítulo 1 ao verso 8, 26, que Jesus é o servo sofredor e tem uma pregação. Ele é um ungido de Deus, ele é cheio do Espírito Santo com uma doutrina que liberta os homens dos demônios, uma doutrina que edifica e que maravilha a multidão. Mas a partir do verso 8, 27 ao capítulo 10, 52, Jesus, ele mostra o valor do reino de Deus. E quando nós chegamos no capítulo 9, há uma dobradiça no Monte da Transfiguração, aonde Deus Pai, pela segunda vez,
diz: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E Jesus desce do monte da transfiguração e encontra incredulidade, uma alusão a quando Moisés desce e encontra o bezerro de ouro. Mas chega o capítulo 11, Jesus ele adentra Jerusalém como o rei do reino de Deus. Ele adentra fazendo alusão a Salomão, a Davi, montado no jumentinho. Era a semana da Páscoa. E ele observa o templo, ele constata algumas coisas naquele templo, sai dali e vai para Betânia, e próximo daquele local onde ele estava, ele vê uma figueira, e com fome, veja comigo, no verso 12, que ele teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela se tinha frutos, e ele não encontra fruto, e ele amaldiçoa a figueira. E Marcos, numa espécie de ensino sanduíche, interrompe o seu relato e diz que Jesus volta ao templo, mas volta agora não só para observar, mas ele expulsa os cambistas, os saduceus. E o que Jesus encontra ali naquele templo? Ele encontra hipocrisia, ele encontra legalismo, ele encontra secularismo dos saduceus, fermento de Herodes, fermento dos saduceus, fermento dos fariseus. Ele encontra uma religião morta, pessoas que vinham de lugares mais distantes para louvar a Deus, não obedeciam o que Deus falara. Se nós formos observar Levítico, prescrevendo como que deveria ser o culto no tabernáculo e também no templo posteriormente, aquele que deveria levar as primícias do seu próprio rebanho para sacrifício a Yahvé, ao Deus aliancista, ao Deus pactual, mas ele não encontra pessoas vindo das suas terras e adentra o templo para sacrificar das suas primícias. Não, ele encontra pessoas com dinheiro, encontra cambistas, trocadores de dinheiro, comprando o sacrifício naquele momento, e um lugar que era para ser local de reverência, local de oração, ele encontra muita movimentação, pessoas passando de um lado para o outro para cortar caminho. Jesus se revolta com aquilo e expulsa e remove as mesas e não permite que ninguém movimente o utensílio. E ele diz, e ele cita o profeta Isaías capítulo 56, dizendo no verso 17: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E é curioso que os judeus, os israelitas, o povo do pacto, deixou de observar estas coisas e não foi luz para as nações, e teve orgulho étnico, orgulho de seu povo escolhido, e Jesus constata isto. Mas nós adentramos agora nos versos que eu li esta noite, e aqui eu proponho que a verdadeira fé, a verdadeira religião, ela promove frutos verdadeiros, não somente aparência de religiosidade, não somente aparência de culto, de devoção, mas frutos verdadeiros. Veja o verso 20 novamente: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Jesus amaldiçoou a figueira secou. A figueira é um símbolo de Israel. Jesus está mostrando aqui que aqueles que não se arrependem
e não creem e não obedecem ao Deus que chamou para o pacto, serão condenados. E a palavra dele se cumpre, porque no ano 70 o templo é destruído. Há condenação sobre os judeus. Então Pedro, lembrando-se, e é curioso que Marcos, quando escreve esse lembrando-se, o pano de fundo que nos deve chamar a atenção, é que quando Pedro mirasse os olhos sobre a figueira e constatasse que ela secara, ele imediatamente, era óbvio que ele iria se lembrar das palavras de Cristo contra aquela figueira. Cristo amaldiçoou a figueira. Cristo condenou o templo, condenou a falsa religiosidade, e ela secou de tal forma que é impossível que ela retornasse a ter vida. E então a primeira marca, o primeiro fruto que Jesus requer dos seus discípulos, o primeiro fruto verdadeiro, da verdadeira religião, que tem a base, tem o fundamento em Cristo, veja, é a fé em Deus. A fé é a raiz, e ela promove a verdadeira adoração. Tende fé em Deus. Quando nós vamos em Tiago, nós vemos que ele condena a falsa fé. Ele diz que a fé que não tiver obras é morta. Que obras são estas? Caridade, será? Não, obras de obediência à lei de Deus. E Jesus ensina a termos fé, não uma fé vazia, não a fé em si mesmo, não a fé como diz a música lá, que quem tem fé faz coisas, sempre vence. Não, é uma fé verdadeira baseada em Deus, na confiança em Deus. E ele diz: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E muitos têm interpretado este verso de maneira literal. Muitos têm dito que a fé é uma chave para mover montanhas, para mover todo tipo de coisas, todo tipo de milagre, e deve-se decretar a Deus o que Deus deve fazer. Mas o que Jesus está ensinando aqui? A verdadeira fé, ela remove montes. Mas que monte é este? Para isto, nós temos que observar o contexto da passagem. É um contexto de condenação ao templo. Olha, Isaías 56, que é o texto citado pelo Senhor Jesus. Verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Veja, santo monte. Jesus está dizendo: se alguém disser a este monte. A teologia bíblica aponta sempre para monte como sendo o templo de Jerusalém. Jerusalém é chamada de a cidade santa, o monte santo do Senhor. Jesus acabara de condenar a figueira como se fosse o símbolo de Israel, era um símbolo de Israel. Jesus acabara de expulsar a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, dos cambistas, que estavam lucrando com o templo. Então Jesus vira para os seus discípulos, para Pedro, e diz: se alguém tiver fé, removerá este monte. E aí o pastor Milton, todo domingo, vem aqui e prega a palavra do Senhor.
E ele, todo domingo, está removendo montes. Por quê? Porque ele está confrontando o teu coração. Para quê? Para que você remova a hipocrisia, a incredulidade do teu coração e creia em Deus e o adore em espírito e em verdade. E é curioso que Jesus, conversando com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ela questiona: Senhor, em qual monte devemos adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, mas os samaritanos dizem que é no outro. E Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Brota do coração e é conforme o Senhor ordena em sua palavra. Isso deve nos causar temor, irmãos. Bastante temor. Como diz o autor aos Hebreus, sirvamos a Deus com temor e tremor. Porque agora nós temos acesso a Deus. E quando nós estamos em reunião pública, em adoração pública, nós estamos tendo livre acesso a Deus Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira fé promove verdadeira adoração, que brota do coração, mas que leva à devoção, ao temor ao Senhor, ao zelo pela casa de Deus, ao zelo pelo templo do Espírito Santo, seu corpo, e a igreja do Senhor. Mas o segundo fruto é a confiança manifestada pela oração. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Meus irmãos, o ato de orarmos a Deus é um ato de confiarmos que Ele é soberano, de confiarmos que Ele rege a história, de que Ele intervém, de que Ele é providente. E tudo que pedirdes será assim convosco. E quando nós vemos Jesus ensinando a orar, o que é que devemos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, mas a vontade de Deus. Nós não manipulamos a Deus, mas é a vontade de Deus, confiando na providência, confiando que o pão é nos dado, a vestimenta é nos dada. Confie em Deus e perceba que o foco de Jesus não está na muita movimentação. Movimentar-se religiosamente, congregar, fazer parte da igreja, tomar a ceia, é bom, é o mandamento do Senhor, mas de nada valerá se você não cuidar da sua piedade. Pelo contrário, cada vez que você é exposto ao ensino das Escrituras, cada vez que você ouve o Evangelho, e você é contraditório, e você não se dobra diante de Deus, e você não busca Deus em oração, você acumula para si maior ira, maior maldição. O templo foi destruído, apontando para um sinal escatológico. No final, o reino de Deus será consumado e trará juízo. Cuida da piedade. Irmãos, muitas vezes nós levantamos, nós tomamos o café da manhã, nós vamos para o trabalho, mas nós não oramos.
e chegamos em casa e dizemos que estamos cansados e não oramos. Irmão, Jesus está falando que a verdadeira fé é manifesta por meio de dependência de Deus, através da oração. Reuniões de oração, orações estão vazias. Igrejas de 200, 300, 600 membros, aí marcam a reunião de oração, até num horário bom, sexta-feira, 19h30, e você pode contar nos dedos de uma mão quantos vêm. Mas Jesus traz alerta: frutos de oração, de dependência de Deus. Cuidado para não viver uma vida espiritual no automático. O diretório de culto de Westminster, ele traz normas muito boas. Ao tomarmos o Santo Livro, ore. Ao cantarmos, ore. E sempre dizendo: ore, ore, ore. Ore secretamente, e Deus estará lá no seu quarto te ouvindo. Ore publicamente, e Deus estará congregacionalmente te ouvindo. Meus irmãos, isso traz consolo ao nosso coração. Sabe por quê? Porque aquele filho drogado que não se converte, aquele casamento destruído, que aparentemente não tem mais jeito, quando buscamos em oração, se for da vontade de Deus, Ele atende essa petição. Mas se não for da vontade dEle, Ele ouve e transforma o nosso coração e nos faz cada vez mais dependentes dEle. Isso me faz lembrar uma coisa: toda vez quando eu acordo, depois das minhas devocionais, eu devo ir lá na geladeira e pegar uma seringa de insulina e injetar. Se eu não fizer isso, é dito e certo que eu tenho que ir para o hospital, para o pronto-socorro. A mesma coisa, irmãos, a nossa vida espiritual. Se você não orar, se você não manifestar dependência de Deus por meio de oração, pode ter certeza que em pouco tempo a sua vida espiritual estará no pronto-socorro. Ore, dependa de Deus. Ore por missões, ore pela igreja, ore pelas igrejas que estão abandonando a nossa confessionalidade, ore por essa pandemia. Mas ore, dependa de Deus. Mas o terceiro fruto, lembramos os dois primeiros: verdadeira adoração, vida de oração, nutrição da piedade. Mas no verso 25 e 26, a prática mútua do perdão. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. E fiquem tranquilos, que eu não vou falar aqui que se você estiver revoltado com alguém, se você não perdoar, você vai ter enfermidade. Não. A base para você perdoar alguém não é isso. Não é a sua automiseração. Não. Você deve perdoar, não para benefício próprio, mas você deve perdoar porque é uma ordem de Deus. E se você não perdoa, é porque você está contraditório com a sua fé. Jesus, ilustrando isto, conta sobre um rei que tinha um servo que estava devendo ele, e este servo também tinha alguém que estava devendo. E o rei perdoa o servo, mas o servo não perdoa o seu devedor. E o rei se revolta. E quando nós olhamos os 10 mandamentos e comparamos a vida de Jesus com a nossa vida, e nós olhamos para a lei e vemos que nós somos
devedores a Deus Pai, e vemos que Deus manifesta misericórdia, manifesta graça e perdoa sobre os nossos pecados, e nós nos rendemos diante dele, e alguém age contra nós e nós somos incapazes de perdoar, nós estamos sendo contraditórios. Nós recebemos perdão infinito, que custou o preço da cruz, e por muito pouco nós nos revoltamos com os nossos semelhantes, com irmãos da igreja. Nós nos revoltamos com o nosso pastor, e quando nós fazemos isto, nós estamos sendo iguais os fariseus, que diziam ser o povo eleito, mas tinham ódio no coração, e tinham inveja de Jesus, e tramaram, junto com os saduceus, juntos com os romanos, a sua crucificação. E é por isso que o verso 26 diz: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Por quê? Porque se nós não temos uma prática de perdão mútuo, estamos sendo igual a figueira, cheio de folha, mas sem frutos. E quando nós vemos Jesus, nós vemos que Jesus, ele cumpriu estes 3 frutos da verdadeira fé. Ele dependeu de Deus, ele foi o verdadeiro adorador, ele foi o sacerdote perfeito, que se ofereceu em sacrifício, e ele intercede por nós, ele continua orando por nós, ele abriu o espaço agora para nós nos achegarmos ao trono de graça. Ele orou nos momentos mais difíceis. Jesus estava orando. Lembra do Getsemane? Jesus orando e dependendo de Deus. Jesus perdoou, Jesus nos perdoou. E mais, Jesus perdoa você que está aqui esta noite e está em rebeldia contra Deus. Mas para isto você deve se arrepender dos seus pecados e deve confessar Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, meus santos e amados irmãos, que nós tenhamos isto em mente, e passa esse tempo, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, e Cristo é levado à cruz, e ali é manifestado o perdão pelo povo eleito. Jesus, como o novo Israel, cumpre o pacto. Ele é luz para as nações. Ele agora chama as nações para orar, para depender dele. Ele é rei, ele está sentado no trono. Ele ressuscita ao terceiro dia, e ele diz para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E agora este pacto, este reino é avançado por meio dos seus discípulos. E o que os apóstolos fazem? Eles pregam a doutrina de Cristo, eles pastoreiam as ovelhas, eles oram, eles clamam pela santificação do nome de Deus, pelo avanço do reino de Deus, e eles veem as coisas acontecendo, e eles manifestam perdão. Inclusive o apóstolo Paulo perdoa Marcos, e chama Marcos para estar com ele, e Marcos escreve o evangelho. Portanto, santos e amados irmãos da igreja presbiteriana da Praia do Canto, trago aplicações, porque sabendo destes frutos de verdadeira adoração, de vida de dependência de oração, de vida de manifestação do perdão, o que devemos fazer e como viver isto no nosso dia a dia? A primeira coisa, para ser um discípulo,
você deve ter fé em Deus. Em Deus. A promessa de Deus foi cumprida. Ele enviou o Senhor Jesus, o da semente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente. Ele cumpriu. Ele mostrou que Ele é fiel, que nenhuma das suas promessas são desfeitas e caem por terra. Portanto, se você quer ser um discípulo, criança, adolescente, jovem, casado, solteiro, professor de seminário, pastor, tenha fé em Deus. Segundo, a verdadeira fé é manifestada por boas obras, obras de obediência à lei de Deus, a santidade. Terceiro, Deus sonda os corações. Você pode enganar os homens, você pode enganar os presbíteros, mas não há Deus que tudo vê. Ele tem um diagnóstico correto. Ele sonda até as palavras que nós não dizemos, antes mesmo dela penetrar nossa boca. Ele sonda a motivação. A motivação de quando nós vamos lá no nosso Facebook digitar algo aparentemente piedoso, Ele está lá olhando. Ele sonda que você vem aqui, cultua, canta que Ele é santo, canta salmos, ora, mas que lá pela madrugada, quando seu pai não está perto, quando o seu pastor já está dormindo, você acessa aquele site com aquelas coisas incrédulas. Ele sonda corações, enquanto você está sentado aí e está julgando o pregador. Ele sonda. Quarto, o culto no monte tinha que ter todo um preparo do coração. Tinha que ter o preparo do cordeiro, tinha que ter o preparo de se achegar e ter reverência e orar. E nós acordamos no dia do Senhor e muitas vezes assistimos aqueles programas profanos, não somos capazes de meditar na Escritura, ficamos acessando joguinhos e etc. E viemos à igreja, e viemos ao culto despreparados, e quando chega no culto o telefone toca e saímos para atender. Não tem preparo, mas o culto, ele tem que ter essa preparação desde o sábado, desde a semana inteira. E na verdade, quando saímos daqui, tem que ter culto na vida, para ter vida no culto, como diz um pregador antigo. Podemos vir aqui, colocar as mãos para trás, cantarmos lindamente, e a segunda-feira sentar no negócio da sua empresa e sonegar impostos. Tende temor, preparai o culto, conforme ordenado a Escritura. Quinto, não viva com incredulidade, ore a Deus, mas não é um orar desconfiado, é orar crendo que Ele está te ouvindo e que Ele é providente. Mas também não é orar, por exemplo, por emprego e cruzar os braços e esperar o chefe de uma empresa bater na sua porta. Não, é orar hoje, por exemplo, e acordar amanhã, na segunda-feira, com o currículo pronto e bater de porta em porta, crendo que recebestes o emprego que você orou, crendo que Deus é providente. Sexto, passe a cuidar das suas devocionais, banhadas e regadas com oração. Os morávios, por exemplo, passaram 100 anos orando por missões, ininterruptamente, iam revezando, e Deus desperta a igreja para as missões, de tal forma que a cada 12 moravianos, pelo menos 9 foram para os locais mais inóspitos,
e alcançaram nações com a pregação do Evangelho. Sétimo, assim como a figueira secou, Israel teve a condenação. Mas se a igreja parar de se vislumbrar com Cristo, parar de se vislumbrar com o ensino doutrinário e colocar tradições de homens e começar a viver uma vida no automático, terá juízo sobre os falsos crentes. Secará. Tende temor. O inferno existe. O inferno existe e é eterno. A ira de Deus eternamente manifestada sobre todo aquele que não se arrepender, que não crer. Oitavo, manifeste que você é perdoado. Pregue sobre o perdão de Deus e perdoe. Perdoe. Nono e último, você é um discípulo de Cristo, batizado, participa da ceia, está indo para o gozo eterno celestial, a recriação do céu e da terra, para habitar eternamente com Cristo, e você crê que o inferno é eterno, mas você cruza o braço e não é capaz de atravessar a rua e pregar o Evangelho para o seu vizinho, e chamar outros para ser discípulos. E só tem dois motivos para que isso ocorra. Primeiro, ou você diz crer no inferno eterno, na ira de Deus eterna, mas você não acredita verdadeiramente, portanto, não faz sentido pregar, não faz sentido conclamar as pessoas ao arrependimento, porque se o inferno não existe, não faz sentido. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Mas se o inferno existe e você crê verdadeiramente que ele existe, mas você é incapaz de pregar o Evangelho para o seu colega de classe, de pregar o Evangelho, desnudar o mistério do Evangelho para o seu colega de trabalho, para o vizinho da igreja, para o vizinho do seu condomínio, você está tendo desamor pelas vidas, porque você sabe que o que você está recebendo de Deus é um reino inabalável, é um reino eterno, e a outra pessoa para onde está indo? Para o inferno. Mas a motivação principal para você pregar não é somente o amor, mas é a glória de Deus. Como diz um pregador, só há missões porque não há adoração. Quando as missões finalizarem, quando toda essa terra finalizar, a adoração continuará eternamente. Portanto, pregue o Evangelho. Se tem um adolescente aqui que está se sentindo vocacionado, ouça o chamado de Deus para ir para as nações. Se tem gente madura, pregador, que sabe discernir o texto e está acomodado em sua igreja, se disponha nas mãos de Deus e anuncie o Evangelho para onde Ele te chamar. Diz alguém que para Deus agir, basta um homem dependente de Deus, cheio do Espírito Santo, com um velho livro da capa preta, aberta, e pregando o Evangelho. E Deus, que é soberano, fará com que as ovelhas de Cristo ouçam a voz do pastor e seguem a Cristo. Portanto, meus irmãos, tenha verdadeira adoração, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de perdão.
e manifeste a cruz de Cristo. Oremos mais uma vez. Eterno Pai, meditamos nessas palavras, neste ensino do Teu Filho, desta responsabilidade nossa de sermos verdadeiros discípulos e de chamarmos outros para serem discípulos. Ó Deus, desperta-nos de nossa frieza, do nosso desamor, e faça-nos vislumbrar com Cristo e com a Tua glória. Faça-nos ter paixão pela Tua glória. E que, ó Deus, se há pessoas aqui que são como a figueira, que tem folhas, mas não tem frutos, que o Senhor conceda arrependimento. Se há pessoas aqui que diz crer em Deus, crer em Ti, mas vivem contrariamente ao Teu ensino, que o Senhor alcance o coração por meio do Santo Espírito e atraia para ser um discípulo de Cristo. Se alguém desanimado, que seja, ó Deus, agora reanimado com a viva chama do Evangelho. Ó Pai, ajude-nos a ter uma vida verdadeira, tendo frutos aonde quer que formos, em nome de Jesus. Continue abençoando o reverendo Milton, o conselho dessa igreja e cada amado irmão, em nome de Jesus. Amém.